Em que consiste esse vosso serviço de prevenção oncológica? O serviço de prevenção oncológica, ele tem como objetivo mostrar às pessoas como elas podem evitar ter cancro. Basicamente isso, em síntese é isso. E isso faz parte de todo um novo modelo, onde nós procuramos conhecer as causas do cancro e aí trabalhar essas causas. Então a alimentação, por exemplo, hoje nós temos na dieta comum uma quantidade enorme aí de substâncias cancerígenas, substâncias que podem produzir, não só produzir, mas desencadear, né, o câncer e fazer o câncer crescer quando ele já existe. Então são substâncias carcinogênicas. Entre outras coisas, nós ensinamos às pessoas como elas podem se alimentar melhor e como evitar os fatores ambientais que estão envolvidos aí realmente no surgimento do câncer. Por exemplo, né, hoje tem uma quantidade enorme de substâncias como garrafas plásticas produzindo bisfenol A, agrotóxicos, metais pesados, agentes poluentes, né? A questão também psicológica, psicoafetiva também é envolvida. Então, o sistema de prevenção do cancro, ele basicamente pega todos os elementos capazes de gerar a doença e justamente nós fazemos então todo um programa, todo um preparo, quer dizer, na verdade vem a ser um tipo de educação de hábitos, né, e prevenção específica de cada coisa dessa. Como no dia a dia o indivíduo ele pode então se prevenir dessa situação que está sendo realmente esse caos enorme em Portugal e no mundo todo também. Então basicamente é isso, é um sistema criado, justamente ele tem toda uma programação que vai mostrar ao indivíduo como ele pode se prevenir do cancro. Quem é o vosso público-alvo? O público-alvo são todas as pessoas que estão expostas à questão então, do cancro. Então, desde do ser dentro do útero, uma pessoa, por exemplo, uma grávida, nos procura, preocupada, por exemplo, que ela tem casos na família, né? Caso então de cancro na família, ela tem a consciência de que existe um fator genético envolvido, então que ela nos procura, então nós vamos fazer um trabalho para que a criança não fique exposta, nem ela nem a criança fique exposta aos fatores produtores do câncer, os geradores ou ativadores do câncer também. Então o público-alvo nosso principalmente é aquele indivíduo que tem parente por parte de pai, ou por parte de mãe, ou ambos, né, que tiveram cancro, ele é potencialmente um pré-cancerígeno. Então esse é o nosso público-alvo principal, qualquer idade que ele tenha, seja criança no útero, seja criança já nascida, seja adolescente, seja grávida, seja idoso, todas as pessoas expostas. Qual o corpo clínico que constitui esse serviço? As matérias e os princípios terapêuticos e recursos utilizados na prevenção do câncer, eles são muito semelhantes ao que nós usamos no tratamento do cancro, que é justamente então, o trabalho básico, que é a oxigenoterapia, então sistemas que oxigenam o sangue, baseado no fato de que o cancro se desenvolve principalmente em ambiente de baixo de oxigênio. É muito simples, nós fornecemos o oxigênio. Temos recursos, né, automoleculares, temos artefatos, aparelhos que colocam, então, através de gases especiais, de recursos especiais, esse oxigênio. Aliás, é um sistema muito simples, até natural. Não é? Nós temos soros ortomoleculares, principalmente antioxidantes muito potentes, né, que o indivíduo usa, tanto por via oral, né, como por via endovenosa. Então acontece com isso, nós bloqueamos os fatores principais que fazem o câncer crescer, ou que fazem até o câncer surgir. Então, tanto no nível terapêutico, que seria assim, o processo, nosso sistema oncológico de terapia do câncer, né, de terapia de sistema médico oncológico, que trata a doença. A oferta que nós fazemos no serviço de oncologia médica avançada, né, é tanto no aspecto terapêutico como no aspecto então preventivo, né. Então há uma situação em que nós usamos recursos muito similares, né. Para o tratamento então do cancro, nós temos então um protocolo. Aí, para a prevenção, nós temos assim, recursos como antioxidantes que as pessoas usam diariamente, que são preventivos do câncer. Eles podem tratar o cancro, mas eles são preventivos quando usados então, diariamente. E também nós temos a questão da orientação dietética, que é fundamental, onde nós mostramos ao indivíduo quais são os riscos, quais são os alimentos perigosos, por que a água, por exemplo, ácida, ela é uma água perigosa, que pode favorecer uma ambiência cancerígena. Então, tudo isso faz parte desse item, desse modelo. O que o tratamento que vocês oferecem tem de inovador que não é oferecido em Portugal? Tanto em Portugal como no mundo, né? Porque hoje nós temos assim que a oncologia é muito centrada em cima do combate ao tumor. Então, combate ao tumor e a pessoa como um todo não é realmente
observada, né? A doença, ela não é, hoje, pelos novos paradigmas médicos, tem mostrado que não adianta você só centrar num elemento isolado dentro de uma patologia. Você tem que pensar na pessoa como um todo, né? E a pessoa como um todo, ela é o tumor, ela é o câncer. Ela não é o tumor é uma expressão de uma situação geral, global do próprio organismo. Que tem a ver com o meio ambiente também. Quer dizer, hoje a visão sistêmica nos dá essa possibilidade de nós entendermos o processo como um todo. Então, a diferença é que o objetivo terapêutico é resgate, é recuperar a saúde, recuperar a capacidade orgânica de auto-administração, que foi perdida. Na medida que aparece um tumor no nosso organismo, aquele tumor é a expressão do desgoverno. Então o que nós fazemos é recuperar as funções, como funções metabólicas, funções bioquímicas, oxigenar, reduzir radical livre, tonificar, melhorar, depurar, favorecer o organismo, é a medicina do resgate, né? Então essa é a grande diferença, é uma doutrina diferente. Nosso objetivo é fazer o indivíduo recuperar a saúde como um todo. E nesse aspecto você vai entender até uma coisa curiosa, porque não é preciso exatamente você se preocupar com o cancro em si, porque o cancro é a expressão última de todo o processo degenerativo que vem acontecendo. Então, nós temos assim mais facilidade de entender o processo do cancro do que simplesmente o método convencional que ataca o tumor, ou tira o tumor com bisturi, ou então usa quimioterapia, radioterapia, etc. Nós não somos contra essa terapêutica, esse recurso. Na verdade, o que nós vemos é através de um outro ângulo, o ângulo moderno. A pessoa, na sua relação com a vida e com a ordem do universo, né? Isso não tem nada de uma filosofia, né? Isso aí, na verdade, é uma nova doutrina que vê que o tumor ele é realmente resultado de um processo alterado do organismo. Ora, se alterou, eu tenho que recuperar algo que está alterado. É como você lidar com uma empresa. O que está errado numa empresa? Não adianta eu chegar e mandar funcionários embora, então eu fico sem ninguém. Eu preciso, na verdade, reorganizar aquilo, né? Eu preciso criar uma condição onde o corpo ele recupere a sua capacidade de autocondução, né? Porque o câncer é justamente a antítese disso. O câncer é o contrário disso. Perdeu-se a capacidade de governo, da celularidade. Eu tenho que recuperar isso. Então os recursos que nós usamos justamente são recursos geralmente não têm efeitos colaterais, não são danosos, são incapazes de produzir danos, e aí, com isso, você vai então favorecer o resgate do organismo. Frequentemente nem se toca no tumor, né? Ele, na verdade, se ele cresceu, apareceu ali, os fatores que fizeram ele crescer são os mesmos fatores que eu vou usar para fazer ele secar, nesse aspecto, ele desaparecer, né? Esse realmente é a principal posição nossa. Em que consiste o serviço Soma? O serviço Soma é um serviço avançado, um serviço moderno e que inclui, além dessa visão, a visão do indivíduo como um todo, como um conjunto, essa nova ordem, nova abordagem, né, biológica, né? Ele consiste na aplicação de recursos voltados, assim, muito sensatos e muito lógicos, né, eu diria até inteligentes, voltados para a restauração do organismo. Então nós usamos oxigenoterapia, usamos recursos antioxidantes de alto poder, né, de recuperação do organismo, reduzindo os radicais livres. Por exemplo, no cancro, o excesso de radicais livres favorece o crescimento do tumor. Então nós fazemos uma redução desses radicais livres através de antioxidantes naturais, né, e utilizamos outros recursos, né, via oral, via endovenosa, e utilizamos também coisas novas que são assim resultados de pesquisas recentes que recuperam o organismo também. Então, são assim, todo um protocolo técnico, um protocolo que ele não é algo criado assim de uma hora para outra, ele é a evolução de todo um processo terapêutico não convencional, longe, por exemplo, ou não próximo da quimioterapia, radioterapia, ou do raciocínio, que para você escolher a quimio, a rádio ou a cirurgia, tá? Ele, na verdade, ele vai buscar a reharmonização. Então, o Soma, que é o Sistema de Oncologia Médica Avançada, né? Ele tem toda uma estrutura pronta, realmente, para atender o indivíduo que tem o tumor, que tem câncer ou cancro, e ele vai então ser beneficiado justamente por uma abordagem diferente, a abordagem que visa realmente a restauração do organismo. Qual a relação do Dr. Márcio com esse sistema? O meu trabalho já tem cerca de 30 anos no lidar com o cancro, à medida em que, quando eu descobri a medicina, a visão holística, a visão
então voltada para a reintegração do indivíduo, as doenças como resultado de infrações, então hábitos irregulares, vícios, etc., né? E situações genéticas, situações geradas pelo próprio meio ambiente. Quando eu percebi isso, eu percebi que o cancro nada mais é do que o paroxismo, o resultado, né? O fim último de um processo degenerativo. Então isso para mim foi fundamental. E aí eu vim desenvolvendo então recursos, estudando realmente aspecto ligado ao cancro, e aí desenvolvi lá no Brasil, eu desenvolvi então um sistema terapêutico, que aliás não é nada extremamente novo, muitos médicos moleculares, nutrólogos estão usando também a mesma abordagem, que é a abordagem biológica nós chamamos, né? E sistêmica. A visão sistêmica é o indivíduo, ele não é composto de partes, na verdade ele tem partes, mas que elas se integram, o organismo ele é integrado. Essa é a visão sistêmica, a visão nova na medicina, que procura então entender o indivíduo na sua própria relação com o universo. Fica parecendo um pouco filosófico isso, mas é muito prático. E então isso foi desenvolvido, né? Então eu tenho no Brasil também uma clínica, né? Onde eu já trato com esse sistema do Soma, né? E então para Portugal eu trouxe essa experiência justamente para poder então contribuir aqui para reduzir essa situação de Portugal, que realmente é lamentável ver um país onde cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata, né? Então isso é sério, né? Em cada 10 mulheres, né, 3 vão ter câncer de mama, quer dizer, ou de ovário ou de útero. Isso é muito grave. Portugal tem uma estatística de cancro absurda em relação à maior parte dos países, né? Isso tem que ser então compreendido. Por isso que o Soma ele inclui também a prevenção. Então com esses elementos, né, nós vamos poder então oferecer um serviço muito mais amplo, né? Quer dizer, esse aspecto, assim, é isso que eu trago, né? Quer dizer, esse trabalho que eu faço, que eu trago para Portugal, que se expressa no Soma, é justamente o resultado dessa experiência ao longo desses anos. Que resultados tem tido ao longo dos tempos? Os resultados com essa abordagem, que é a chamada abordagem sistêmica, né, tem trazido resultados muito bons, porque assim, no mínimo que se consegue é que o tumor não cresça mais ou que o câncer não avance. Isso é o mínimo que se consegue. Aí se fala assim, se falar hoje, por exemplo, em cura do cancro, né, é uma coisa muito difícil, porque nós aprendemos uma coisa na nova medicina, que é chamada medicina ortobiótica, ou visão sistêmica da medicina, que você não tem cura. A cura não existe sobre assim, a visão que a medicina convencional desenvolveu. Por exemplo, você pega uma pessoa diabética, essa pessoa então tem glicose alta, etc. E tal. Aí você então, com dieta, etc., essa pessoa tem a glicose normal. Mas se ela for voltar ao sistema de alimentação que ela tinha antes, com excesso de carboidrato, etc., ela vai voltar a ficar diabética. Com uma pessoa que tem cancro, ela tem todo um potencial para cancro. Então, se ela curou pelo método nosso, pelo método pela abordagem não convencional, né? Na verdade, muitos até os recursos chamados não convencionais para o tratamento do cancro estão se tornando convencionais, né? Nós temos assim uma divisão de águas assim na questão da medicina hoje, que a medicina chamada oficial convencional não é mais oficial nem convencional. Ela, na verdade, está recebendo uma quantidade tão grande de elementos da nutrologia, da medicina ortomolecular, né, da visão sistêmica, que ela está passando por uma revolução muito grande. Então, cura, não existe cura em nenhuma doença. Você não cura uma gripe, você pode fazer a remissão, né? Herpes, a pessoa tem herpes, se ela baixar a imunidade, ela vai ter a crise de herpes de novo. Então, toda é a predisposição. Então, o que nós fazemos é manter uma condição orgânica adequada para que a doença fique silenciosa. E aí os tumores eles podem, então, reduzir. Os resultados são muito bons, há estatísticas, há registros. Nós, no Brasil, como aqui nós vamos fazer também no Soma, nós estamos registrando, documentando todos os casos, de modo que está havendo, então, de material médico científico para poder, então, dar assim, expressão a esse trabalho, mostrando a eficiência realmente dessa abordagem. Então, os resultados são muito bons, os resultados, eles não só do nosso serviço no Brasil, nosso particularmente, mas de muitos outros médicos, não só no Brasil, mas no mundo todo, nos Estados Unidos, na Alemanha principalmente, não é? Então, isso está sendo realmente, está se mostrando realmente essa eficiência, com o mínimo de agressão ao organismo, né, e com o máximo de recuperação da saúde. O que nós queremos é trazer para Portugal esse mesmo resultado. Por que escolheu de Portugal? Escolho de Portugal porque, assim, claro, eu tenho um vínculo com Portugal desde a década
no século passado, né, na década de 80 e 90, onde nós fizemos aqui um grande trabalho, aqui, principalmente em Lisboa, sobre a questão dos agrotóxicos, e trabalhei muito aqui em Portugal pelo reconhecimento da homeopatia e da acupuntura como métodos terapêuticos. Numa época extremamente difícil, onde realmente eram os médicos que praticavam acupuntura, homeopatia, ou qualquer profissional que praticasse, era realmente tido como, era banido da convivência, basicamente, era processado, né? Então eu trabalhei, assim, como eu tenho livros escritos, meus livros eram muito vendidos em Portugal, ainda são vendidos, né? Livros ligados à medicina natural, à naturologia, etc. Então eu vim criando um vínculo com Portugal, né? Então aí, agora, fazia já coisa de quase uma década que eu não vinha, quando então conheci as pessoas ligadas então à clínica Senhora Dona Branca, e aí nós pudemos então, eu pude apresentar esse projeto, o pessoal se identificou muito com esses princípios, e nós resolvemos desenvolver. E também porque Portugal, a incidência de câncer, ela na última década quase que triplicou. Então é um país onde, hoje, você tem maior incidência de câncer quase do planeta. Portugal só perde para regiões onde você tem, por exemplo, mineração com mercúrio, onde o índice de câncer por metal pesado é elevado, ou as regiões focais, não são países, não. Então, Portugal é um país assim que, como o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele mudou a alimentação bruscamente, de uma dieta tradicional, com produtos naturais, biológicos, etc., para uma dieta norte-americana, composta de excesso de proteína animal, açúcares, conservantes químicos, corantes, aromatizantes. Bruscamente, o Japão começou a desenvolver câncer de estômago. Foi o país que mais desenvolveu câncer de estômago, né? Hoje está mais controlado por conta de fatores preventivos, etc., exames especiais, né? E um programa de captação precoce do tumor. Porém, Portugal passou algo parecido, né? Porque Portugal sempre teve uma alimentação excelente, né? Baseada em frutos do mar, baseada em legumes, verduras, o próprio vinho, o azeite, o alho, né? Muita verdura. Porém, Portugal também teve esse impacto. Em Portugal, hoje, você vai encontrar nas escolas e em tascas, etc., uma oferta muito grande de coisas que são perigosas para a saúde. Coisas que esse impacto, essa mudança brusca, produziu essa resposta. Portugal tem também a questão de contaminação então, por agrotóxicos, né? Grande parte do vinho produzido em Portugal recebe uma carga violenta de agrotóxicos, né? Quer dizer, isso também é contundente. Nós temos ainda muitos locais tubulações de chumbo ainda, a contaminação de chumbo. Os laticínios em Portugal são laticínios ricos em metais pesados também, alumínio, chumbo, e tem mercúrio também, né? Então, para uma cultura do vinho, que no passado era completamente orgânica, quando começou a aparecer essa questão de agrotóxico, uma produção maior, né? Então isso tem e o português usa muito vinho, né? E os vinhos de Portugal têm que ser orgânicos, tem que escolher o vinho orgânico, porque esses vinhos comuns, eles são vinhos muitos proibitivos, dá mais aquela produção. A pequena produção nem tanto, né? Mas os grandes produtores, mais de 50 mil garrafas, 100 mil garrafas, isso é complicado, porque eles têm que colocar agrotóxicos. E o vinho português tem bastante agrotóxico, não só o português, mas também o italiano, o francês, etc. Mas assim, Portugal tem a questão assim também do hábito antigo de se consumir carne de caça e uma quantidade muito grande de enchidos. Os enchidos, há um tempo relativamente curto, coisa de 15, 20 anos, eles não tinham sulfitos, nitratos, antibióticos. Hoje são todos eles carregadíssimos nas substâncias que são cancerígenos. Nitrato é cancerígeno, né? Benzopireno nos defumados, né? Então, o que acontece? O português ele tem uma oferta muito grande. E outra coisa, o consumo de açúcar cresceu muito em Portugal. Então, o índice não só de cancro, mas de diabetes, hipertensão arterial e osteoporose cresceu enormemente aqui. É um país doente. Portugal é um país doente, né? Então, isso me trouxe muito. Como eu tenho, assim, realmente, a minha família eu sou descendente de portugueses, né? Então, esse vínculo com Portugal. Então, eu posso dizer que é basicamente por amor ao povo português. São tratamentos alternativos ou complementares? Eles não são nem alternativos nem complementares. Na verdade, os tratamentos eles são tratamentos integrativos, né? Hoje já se mudou o conceito, não há mais medicina alternativa, né? E não complementar. Por exemplo, os recursos
atuais, eles são recursos modernos, da medicina de ponta, que não são conhecidos ainda pela faixa intermediária aí da classe médica, né? Não são conhecidos. A medicina enveredou por um caminho cartesiano, analítico, né? Ou seja, fragmentário, daí a imensa quantidade de especialidades médicas. Ora, isso é o antítese da visão sistêmica. Não é que não tem que haver especialidade médica, mas o especialista tem que ter a visão também sistêmica. Não tem, né? No ensino acadêmico não existe essa abordagem sistêmica da vida, a vida vista no aspecto interrelacional, tudo interrelacionado. Então, se pensa que uma doença tem uma causa isolada, isso é impossível. Você não tem um fenômeno na natureza que possa ter uma causa isolada, né? Então, sempre é multifatorial. Então, o que a medicina moderna faz, a visão sistêmica, é justamente procurar conhecer esse arcabouço, conhecer a situação. Então, não é complementar e nem alternativo. Ele é, na verdade, um avanço da medicina, da ciência médica, porém, agora, na verdade, a reedição do que foi a naturopatia, do que foi a macrobiótica, do que foram a medicina natural de todos os tempos, medicina ayurvédica, medicina chinesa, na verdade, uma nova roupagem. Nós chamamos a isso de medicina ortobiótica, orto de correção, biótica de bios, né, grego. Então isso é assim, a nova medicina ortobiótica. Aí não há mais lugar para se chamar de complementar a nada, né, porque não complementa a alopatia ou as drogas. Na verdade é uma outra visão, é a visão integrativa sistêmica, né, que é o novo paradigma médico. Nós vivemos um novo paradigma médico, né. O grande problema nosso é que a maioria dos profissionais de saúde ainda não tem a consciência, ou até eu digo, o discernimento capaz de entender esse processo, né? Mas o que nós fazemos, né, no Soma é basicamente utilizar recursos de ponta de lança, de up-to-date, né, da nossa ciência médica, nada ligado à visão só naturista, alternativa, etc. É muito mais do que isso. São novos recursos, né, que tem toda a explicação científica dentro de um sistema terapêutico. Como é constituído o corpo clínico deste serviço? Corpo clínico, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos... Na verdade, o corpo clínico não precisa ser assim, uma grande equipa. Ele pode ser um grupo muito bem funcionante, mais ou menos como os 300 de Esparta, né? Quer dizer, você precisa assim, ter um grupo assim, capaz realmente de trabalhar e conforme vai crescendo a demanda, nós vamos então incorporando novos profissionais. Mas basicamente é uma equipe muito bem treinada, né? Eu faço a consultoria dessa equipe, eu não atendo como médico, né? Eu na verdade sou consultor do grupo, eu sou idealizador e aí desse projeto, que não é mais projeto, já é uma atividade já implantada a serviço de toda a população. Que tipo de pacientes podem procurar o Soma? Os pacientes que estão sofrendo de cancro, né? E os pacientes que têm medo ou querem se prevenir do cancro, basicamente isso. Muito obrigado, Dr. Mário, pela sua entrevista.